aguento mais. Mãe! O que está acontecendo? Uma mulher idosa, tremendo de frio, encharcada pela chuva gelada, sussurra: Deus, me leva logo. Ela é a mãe de um médico milionário, mas naquele momento, abandonada na varanda da própria casa, parece uma mendiga esquecida pelo mundo. Quando o filho chega de surpresa e vê aquela cena, ele não imagina que aquela noite não será apenas o fim de um casamento, mas o início da descoberta de um tesouro escondido há 50 anos. Um segredo enterrado pela avó, protegido da ditadura militar e que transformará para sempre o destino daquela família. Se você, assim como eu, acredita que nenhuma injustiça fica impune para sempre, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E fique até o final, porque essa história vai te emocionar de um jeito que você não imagina. Vamos lá. Amanhã começou como todas as outras na vida de Maria Aparecida Santos. Silenciosa, solitária. Invisível. Ela acordou às 6 da manhã como sempre fazia, mesmo sem ter compromissos. O corpo, aos 68 anos, já não respondia com a mesma presteza de antes, mas a rotina continuava gravada na memória muscular de quem passou 40 anos acordando no escuro para limpar hospitais. Maria sentou-se devagar na cama estreita do quarto dos fundos da mansão, o quarto que Patrícia destinara a ela logo que se mudou para ali. É melhor você ficar nesse aqui, sogra, Patrícia havia dito 8 anos atrás, com um sorriso que não chegava aos olhos. Fica mais perto da cozinha, mais prático, né? O quarto era pequeno, com uma janela que dava para o muro dos fundos. Nada de vista para o jardim, nada de luz natural abundante. Apenas o suficiente para não ser completamente escuro durante o dia. Maria nunca reclamou. Nunca reclamava de nada. Ela vestiu o roupão gasto, calçou os chinelos velhos e caminhou pelo corredor silencioso. A mansão no Morumbi era enorme, com seus 400 metros quadrados de luxo impecável. Mas para Maria, cada cômodo parecia uma lembrança constante de que ela não pertencia àquele mundo. Na cozinha, preparou café, apenas para ela. Patrícia acordava tarde, por volta das 10, e quando acordava, pedia café na cama. Você não se importa de subir, né, sogra? Dizia sempre sem esperar resposta. Maria tomou o café em silêncio, olhando pela janela da cozinha para o jardim bem cuidado. Lembrou-se da casinha simples, onde morou com Antônio por 40 anos, na Muca. Um sobrado pequeno, com quintal onde plantava tomates e manjericão. Antônio consertava carros na garagem adaptada, voltava para casa com as mãos sujas de graxa, mas sempre com um sorriso para ela. Maria, fiz aquela peça funcionar, vem ver. Ele morrera há 8 anos, infarto fulminante, sem aviso, sem despedida. Maria estava pendurando roupa no varal quando a vizinha gritou. Antônio estava caído na garagem, a chave de fenda ainda na mão. Eduardo, o filho único, ficou devastado. Nos meses seguintes à morte do pai, ele insistiu. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha naquela casa. Vem morar comigo, tenho espaço de sobra. A senhora vendeu a casa, traz o dinheiro, fica tranquila aqui. Maria resistiu no começo, mas Eduardo insistia tanto. E ela não queria ser ingrata. O filho tinha estudado tanto, trabalhado tanto, vencido tanto na vida. Ele era cirurgião cardiovascular, respeitado, rico. Como ela poderia recusar? Vendeu a casinha. Guardou o dinheiro numa poupança. Mudou-se para a mansão. E o inferno começou aos poucos. No início, Patrícia era educada. Fria, mas educada. Ela trabalhava como influencer digital. Passava o dia tirando fotos, gravando vídeos mostrando a vida perfeita. Maria aparecia às vezes no fundo das fotos e Patrícia editava, cortava, apagava. Nada pessoal, sogra. É que meu público é jovem, sabe?
Eles não gostam de ver, tipo, pessoas mais velhas. Quebra a estética. Maria engolia a humilhação, calada. Com o tempo, a educação fria virou desprezo aberto. Eduardo viajava constantemente. Congressos médicos, cirurgias complexas em outros estados, plantões intermináveis. Ele mal dormia em casa. E Patrícia percebeu que podia fazer o que quisesse. Começou com pequenas crueldades. Sogra, você tomou banho hoje? Porque tá com um cheiro meio estranho. Acho que é coisa de idade, né? O corpo muda. Maria, humilhada, tomava 2 banhos por dia a partir daquilo. Depois vieram as refeições. Patrícia cozinhava para si e para o irmão Rodrigo, que praticamente morava ali. Pratos elaborados, caros. Para Maria, sobrava o resto. Literalmente. Sogra, terminei de almoçar. Tá tudo ali na pia. Se quiser, esquenta no micro-ondas. Maria Calada. comia restos. Eduardo não via nada. Quando estava em casa, Patrícia transformava-se. Atenciosa, doce, prestativa. Amor, sua mãe já almoçou? Fiz aquele frango que ela adora. Eduardo sorria aliviado. Você é tão boa com ela, meu amor. Obrigado. Maria ouvia e o coração doía. Queria gritar, queria contar, mas o medo a paralisava. Medo de que Eduardo escolhesse a esposa, medo de ser expulsa, medo de ser um peso. E então, naquela manhã fria de julho, tudo piorou. Maria estava na sala, sentada discreta num canto, lendo um livro velho de orações. Patrícia entrou ao telefone, rindo alto. Gente, vocês precisam vir aqui hoje à noite. Vou fazer uma festa. O Eduardo está viajando, então a gente tem a casa só para nós. Maria ergueu os olhos, preocupada. Ela não se sentia bem. Estava com febre desde a noite anterior, o corpo doía, a cabeça pesava. Patrícia desligou o telefone e olhou para a sogra com desdém. Sogra, hoje à noite eu vou receber umas amigas aqui. Muita gente. Bebida, música, essas coisas. Então é melhor você ficar no seu quarto, quietinha, para não atrapalhar. Maria tossiu, a garganta arranhando. Patrícia, eu não tô me sentindo bem. Acho que tô com febre. Será que dá para deixar a festa para outro dia? Patrícia revirou os olhos. Ah, pelo amor de Deus, você sempre tem alguma coisa, sempre tá doente, sempre tá cansada. Toma um dipirona e vai dormir. Pronto. Mas o barulho vai ficar no andar de cima. Meu quarto fica embaixo da sala. Eu não vou conseguir descansar. O rosto de Patrícia endureceu. Escuta aqui, sogra. Essa casa é do meu marido e eu sou a esposa dele. Então eu decido o que acontece aqui. Se você não gosta, problema é seu. Maria sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Levantou-se devagar, tonta, e foi para o quarto. A tarde passou devagar. Maria deitou-se tremendo de febre. Ouviu a movimentação da casa, Patrícia dando ordens para a empregada Helena, preparando bebidas, arrumando a sala. Helena entrou no quarto de Maria por volta das 5 da tarde, com um copo de água e 2 comprimidos. Dona Maria, toma isso. É dipirona. A senhora está muito pálida. Maria engoliu os remédios. Helena, você acha que a Patrícia pode baixar o som hoje à noite? Eu tô me sentindo muito mal. Helena baixou os olhos. Dona Maria, eu já tentei falar com ela, mas a senhora sabe como ela é. Ela não me ouve. E o Eduardo, ele ligou? Ligou mais cedo. Disse que a cirurgia em Brasília ia ser longa. Só volta amanhã de manhã. Maria assentiu, derrotada. A noite chegou e com ela o barulho. Música alta, risadas estridentes, sapatos de salto batendo no piso de mármore. Maria cobriu a cabeça com o travesseiro, mas era inútil. Cada batida do som grave reverberava no quarto, fazendo a febre piorar. Por volta das 10 da noite, ela não aguentou mais. Levantou-se tonta e subiu as escadas devagar, segurando-se no corrimão. A sala estava lotada de mulheres bem vestidas, taças de champanhe na mão, selfies, risadas. Patrícia estava no centro, impecável, gravando stories. Maria apareceu na porta.
pálida, trêmula. Patrícia, por favor, dá para abaixar um pouco o som? Eu estou passando muito mal. A sala ficou em silêncio. Todas olharam para Maria. Patrícia virou-se devagar, o rosto contorcido de raiva. Você tá de brincadeira, né? Eu só queria um pouco de silêncio para descansar. Eu tô com febre alta, Você tá com febre? Patrícia gritou histérica. E veio aqui no meio das minhas convidadas espalhar doença? Que absurdo! Maria recuou, assustada. Eu só queria pedir. Você não pede nada. Você é uma ingrata. Meu marido te deu tudo. Casa, comida, roupa. E você não tem vergonha de interromper minha festa? Rodrigo, o irmão de Patrícia, estava no sofá, bebendo uísque. Ele riu. Mana, ela é dramática demais. Deixa ela lá no quarto dela. Patrícia estava bêbada, descontrolada. Sabe de uma coisa? Eu cansei. Você fica aí com essa cara de coitada, mas eu sei o seu jogo. Você quer que o Eduardo sinta pena de você e me deixe, mas eu não vou deixar. Patrícia, eu nunca... Cala a boca! Maria começou a chorar, as lágrimas descendo quentes pelo rosto febril. Patrícia avançou, agarrou o braço da sogra com força. Você vai sair daqui. Agora! Sair para onde? Maria perguntou, a voz quebrando. Para fora! Para onde você quiser, mas você não fica mais um segundo nessa casa estragando minha noite. Maria tentou se soltar. Patrícia, tá chovendo lá fora. Eu tô doente, por favor. Rodrigo se levantou achando tudo divertido. Mana, quer ajuda? Quero! Tira ela daqui! Rodrigo agarrou Maria pelo outro braço. Juntos, Patrícia e Rodrigo arrastaram a mulher idosa, febril, trêmula, até a porta da frente. Helena, escondida na cozinha, tampou a boca para não gritar. Não, por favor, eu vou ficar doente! Maria implorou, mas eles não ouviram. Abriram a porta. A chuva caía forte, gelada, violenta. O vento soprava cortante. Julho em São Paulo podia ser cruel. Eles a empurraram para fora. Maria cambaleou, quase caiu. Patrícia! Rodrigo! Pelo amor de Deus! Patrícia bateu a porta na cara dela e trancou. Do lado de dentro, as risadas recomeçaram. A música voltou ainda mais alta. Do lado de fora, Maria ficou paralisada sob a chuva. Ela usava apenas um pijama fino, chinelos, nada de casaco. A chuva ensopou suas roupas em segundos. O frio entrou pelos ossos. A febre, que já era alta, pareceu explodir dentro da cabeça dela. Maria tentou a porta, trancada. Bateu fraco. Ninguém ouviu, ou ninguém quis ouvir. Ela caminhou até a varanda coberta, mas a chuva batia de lado, molhando mesmo ali. Sentou-se numa cadeira de plástico, tremendo. Deus, por favor! A chuva continuava, impiedosa. Maria olhou para o céu escuro, as nuvens pesadas encobrindo qualquer estrela. E então, num sussurro quebrado, ela disse o que nunca imaginou que diria. Deus, me leva logo, por favor. Eu não aguento mais. As lágrimas se misturaram à chuva. Dentro da casa, Patrícia serviu mais champanhe. Gente, vocês viram a cena que ela fez? Inacreditável. Rodrigo riu. Ela é muito dramática. Aposto que daqui a pouco ela bate na porta pedindo para entrar. Deixa ela lá. Quero ver até quando ela aguenta. Meia hora se passou. Maria continuava na varanda, encharcada, tremendo, febril. A consciência começava a ficar turva. O corpo não respondia mais. Ela fechou os olhos, sentindo o frio dominar tudo. Antônio, eu vou te encontrar logo, meu amor. E foi então que, cortando o barulho da chuva, da música, das risadas, um som diferente surgiu. Um carro. Uma caminhonete prata entrando rápido na garagem. Maria nem percebeu, estava quase desmaiando. Mas alguém percebeu. Eduardo Santos estacionou apressado. A cirurgia em Brasília tinha terminado mais cedo do que o previsto. Ele decidiu voltar para casa de surpresa, dirigindo pela madrugada, querendo descansar na própria cama.
Ele saiu do carro, pegou a maleta e foi em direção à porta. E então ouviu um sussurro, fraco, quebrado. Deus, me leva logo. Eduardo congelou, virou a cabeça devagar, o coração começando a acelerar sem entender por quê. E viu. Sentada na varanda, completamente encharcada, tremendo violentamente, a cabeça caída para o lado, estava sua mãe. O mundo parou. Mãe! Ele sussurrou incrédulo. Maria nem ouviu. Eduardo largou a maleta e correu. Mãe! Meu Deus! Mãe! Ele ajoelhou-se na frente dela, as calças molhando na poça d'água, as mãos tocando o rosto gelado, os ombros trêmulos. Mãe! Mãe! Olha para mim! Maria abriu os olhos devagar e, quando viu o filho, uma lágrima verdadeira finalmente escorreu. Eduardo! Ela sussurrou, a voz quase apagada. O que aconteceu? Por que a senhora está aqui fora? Por que está molhada? Ele a pegou no colo, sentindo o peso leve demais, o corpo frágil demais. Calma, mãe. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Maria tentou falar, mas a voz falhou. O corpo inteiro tremia. Eduardo olhou para a porta da casa, ouvindo a música alta, as risadas. E então entendeu. O sangue ferveu. Ele entrou pela porta lateral, que sempre ficava aberta. Passou pelo corredor, a água escorrendo de suas roupas e das roupas da mãe. Passou direto pela sala, onde Patrícia estava com a taça na mão, rindo. Ela viu Eduardo. O sorriso morreu. Amor, você voltou cedo. Eduardo a ignorou completamente. Subiu as escadas com a mãe nos braços, entrou no quarto de hóspedes, não no quarto dos fundos, o quarto de hóspedes, e deitou Maria na cama macia. Calma, mãe, calma, eu já volto. Ele pegou cobertores, toalhas, ligou o aquecedor. Secou o rosto da mãe com cuidado, cobriu o corpo trêmulo. Mãe, a senhora consegue falar? Consegue me dizer o que aconteceu? Maria respirava com dificuldade. Eu pedi para abaixar o som. Ela ficou com raiva. Ela, o quê? Me colocou para fora. Eu tentei pedir, mas ela trancou. Eduardo fechou os olhos. A respiração ficou pesada. As mãos começaram a tremer. Não de frio, mas de fúria. Ele pegou o celular e ligou para um colega médico. Marcelo, preciso que você venha na minha casa. Agora. É minha mãe. Emergência. Desligou. Olhou para Maria. Mãe, o médico já vem. A senhora vai ficar bem. Eu prometo. Maria segurou a mão dele, fraca. Não briga. Por favor. Não quero confusão. Não tem confusão, mãe. Tem justiça. Ele desceu as escadas devagar. A sala ainda estava cheia, mas o clima havia mudado. As convidadas, percebendo a tensão, começaram a se despedir rapidamente. Patrícia estava encostada no balcão da cozinha, tentando parecer casual. Amor, que bom que você voltou. Eu estava com saudade. Sua mãe tá bem? Eduardo a encarou. O silêncio era tão pesado que Rodrigo, no sofá, parou de beber. Patrícia, o que você fez com a minha mãe? Eu não fiz nada. Ela estava lá fora porque quis. Disse que estava com calor. Estava com calor. Em pleno inverno, na chuva. Ela anda meio confusa, sabe? Acho que é a idade. Eduardo, você está me chamando de idiota? Patrícia engoliu seco. Claro que não, amor. Você trancou minha mãe do lado de fora da casa, na chuva, com febre. Não foi assim. Ela exagerou, ficou só uns minutinhos. Uns minutinhos? Eduardo gritou, perdendo o controle. Ela estava quase desmaiando. Ela estava implorando para Deus levar ela. Patrícia empalideceu. Rodrigo tentou intervir. Cunhado, calma. Foi só um mal-entendido. Você cala a boca. Eduardo cortou, apontando o dedo. Você ajudou, né? Você segurou ela? Rodrigo não respondeu. A campainha tocou. Eduardo abriu.
Era o doutor Marcelo com a maleta médica. Ela tá no quarto de cima. Marcelo subiu correndo. Eduardo voltou para a sala. Patrícia, Rodrigo, peguem suas coisas. Saiam da minha casa. Patrícia arregalou os olhos. O quê? Você tá louco? Eu nunca estive tão são na vida. Saiam. Agora. Você não pode me expulsar. Eu sou sua esposa. Você foi. A partir de hoje você não é mais nada. Rodrigo se levantou nervoso. Cunhado, vamos conversar com calma. Não tem conversa. Se vocês não saírem agora, eu chamo a polícia e denuncio vocês por tentativa de homicídio. Patrícia riu nervosa. Tentativa de homicídio? Você está delirando. Eduardo pegou o celular. Quer ver? Ele discou. Patrícia correu e segurou o braço dele. Para! Tá bom! A gente sai! Eduardo desligou antes da chamada completar. Então saiam. Rodrigo já estava indo em direção à porta. Patrícia, humilhada, furiosa, pegou a bolsa. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Eu vou te processar. Vou pegar metade de tudo que você tem. Tenta! Eu tenho câmeras de segurança que você não sabe. O rosto dela ficou branco. Eduardo abriu a porta. Saiam. Eles saíram, sem olhar para trás. Eduardo trancou a porta e subiu correndo. No quarto, o Dr. Marcelo estava examinando Maria. Eduardo, ela está com hipotermia leve, febre alta, desidratação. Quanto tempo ela ficou exposta? Não sei. Meia hora, 1 hora? Marcelo balançou a cabeça. Ela está muito debilitada, não é só hoje. Isso é desnutrição, estresse crônico. Eduardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O que você está dizendo? Tô dizendo que sua mãe vem sofrendo há tempo. Muito tempo. Eduardo olhou para Maria, que dormia exausta. E naquele momento, ele jurou para si mesmo. Nunca mais ele falharia com ela. Nunca mais. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da vida de Eduardo Santos. Ele cancelou todas as cirurgias agendadas, pediu licença médica no hospital e dedicou cada segundo para cuidar da mãe. Contratou uma enfermeira particular, uma nutricionista, trouxe medicamentos que normalmente só eram usados em UTIs. Transformou o quarto de hóspedes num verdadeiro centro de recuperação. Maria, nos primeiros 2 dias, mal conseguiu ficar acordada. A febre demorou para baixar. O corpo, esgotado por meses de negligência, precisava de tempo para se recuperar. Eduardo não saiu do lado dela. Dormiu numa poltrona ao lado da cama, acordava a cada 2 horas para verificar a temperatura, para dar água, para ajustar as cobertas. Helena, a empregada, chorava toda vez que via o patrão cuidando da mãe. Ela se aproximou de Eduardo no 3º dia, enquanto ele estava na cozinha preparando uma sopa leve. Seu Eduardo, eu preciso falar uma coisa. Eduardo olhou para ela cansado. Fala, Helena. Eu sabia. Eu vi tudo. A Patrícia maltratava a Dona Maria fazia tempo. Gritava, deixava ela com fome, trancava o aquecedor do quarto dela no frio. Eu tentei ajudar escondido, mas eu tinha medo de perder o emprego. Eu tenho 3 filhos, sabe? Eu não podia... Ela começou a chorar. Eduardo colocou a mão no ombro dela. Helena, eu não te culpo. Eu sei que você fez o que pôde. Quem devia ter visto fui eu. Eu morava aqui. Eu sou o filho dela. E eu não vi nada. O senhor viajava muito. Não é desculpa. Não ver, porque era mais fácil acreditar que estava tudo bem. Helena enxugou as lágrimas. O senhor quer que eu deponha alguma coisa? Se precisar, eu falo tudo o que vi. Obrigado, Helena. Pode ser que eu precise mesmo. No 4º dia, Maria finalmente acordou lúcida. Eduardo estava sentado ao lado da cama, lendo prontuários médicos. Ela mexeu a mão e ele percebeu imediatamente. Mãe, como a senhora está se sentindo? Maria olhou ao redor, confusa. Onde eu tô?
No quarto de hóspedes. A senhora está se recuperando. A Patrícia, ela vai ficar com raiva de eu estar aqui. Eduardo segurou a mão dela. A Patrícia não mora mais aqui. Maria arregalou os olhos. O quê? Eu expulsei ela. E o Rodrigo também. Eles não voltam mais. Filho, não. Você não podia fazer isso. Por minha causa. Mãe, escuta. Eu errei. Eu errei muito. Eu deixei a senhora aqui sozinha, com uma pessoa cruel. Eu não prestei atenção. Eu não cuidei da senhora como devia. Mas isso acabou. A partir de agora, ninguém mais encosta um dedo na senhora. Maria começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão profundo que doía. Eu achei que ia morrer sozinha, esquecida. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama, segurando as mãos da mãe entre as suas. A senhora nunca vai estar sozinha. Nunca mais. Eu prometo. Nos dias que se seguiram, Maria foi recuperando as forças. A enfermeira, Dona Carmen, era uma senhora doce e competente, que tratava Maria com o respeito e carinho que ela não recebia há anos. A nutricionista preparou um cardápio especial, cheio de vitaminas e proteínas, para reverter a desnutrição. Eduardo percebeu, horrorizado, que a mãe havia perdido quase 15 quilos desde que se mudara para a mansão. 15 quilos que ele não notara porque mal olhava para ela. Foi numa tarde de sábado, enquanto tomavam chá juntos no quarto, que Maria disse algo que mudaria tudo. Filho, eu não quero mais morar aqui. Eduardo, que estava servindo açúcar, parou. Como assim, mãe? Essa casa, ela me traz só lembranças ruins. Eu não consigo me sentir em paz aqui. Cada cômodo me lembra de alguma humilhação. Eu quero ir embora. A senhora quer morar sozinha? Porque eu posso comprar um apartamento para a senhora perto de... Não, filho. Não quero um lugar caro. Não preciso de luxo. Eu quero voltar para as minhas raízes. Uma casinha simples, num bairro tranquilo, onde eu possa plantar umas coisinhas, onde eu conheça os vizinhos, onde eu me sinta em casa. Eduardo sentiu um aperto no peito. A mãe estava pedindo tão pouco, apenas paz. Tá bom, mãe. A gente encontra um lugar perfeito para a senhora. Pode deixar comigo. Nos dias seguintes, Eduardo começou a procurar imóveis. No começo, procurou apartamentos em bairros de classe média. Mas Maria recusava todos. É muito moderno, filho, muito impessoal. E se a senhora quiser uma casa mesmo, com quintal? Os olhos dela brilharam. Isso, uma casa, com quintal. Eduardo mudou a busca. Casas em bairros tradicionais de São Paulo. Encontrou algumas opções no Tatuapé, na Vila Mariana, no Ipiranga. Foi quando ele viu o anúncio. Sobrado antigo à venda, Ipiranga, R$ 180 mil. Precisa reforma. Leilão de imóvel abandonado. O preço era ridiculamente baixo para São Paulo. Eduardo clicou nas fotos. Era um sobrado de 2 andares, com fachada de azulejos antigos, portão de ferro, pequeno jardim na frente. Estava visivelmente abandonado, com mato crescido, janelas sujas, pintura descascada. Mas tinha algo familiar. Eduardo mostrou as fotos para a mãe. Maria pegou o tablet, olhou a primeira foto e o tablet quase caiu de suas mãos. Filho, essa casa... A senhora conhece? Maria aproximou o rosto da tela, as mãos tremendo. Eduardo, essa é a casa da minha avó. O quê? Dona Francisca, minha avó materna. Eu morei aqui dos 2 aos 18 anos. Eduardo estava incrédulo. Como assim? Que coincidência é essa? Maria continuou olhando as fotos, as lágrimas começando a descer. Eu achei que tinha perdido essa casa há décadas. Depois que minha avó morreu, eu não sabia mexer com essas coisas de cartório, de inventário. Seu pai tentou ajudar, mas a gente não tinha dinheiro para advogado. E aí a casa sumiu nos papéis.
Eu achei que tinha sido vendida em leilão ou sei lá o quê, e agora está à venda de novo, por quase nada. Maria olhou para o filho, os olhos brilhando com uma emoção que Eduardo não via havia anos. Esperança. Filho, será que dá pra gente ir lá? Ver a casa? Dá, mãe, a gente vai amanhã mesmo. No dia seguinte, Eduardo e Maria foram até o Ipiranga. O bairro era tranquilo, tradicional, com casas antigas e ruas arborizadas. Maria ia reconhecendo cada esquina, cada padaria, cada praça. Eu ia naquela padaria todo dia, comprava pão fresquinho para o café da vovó. E aquela praça ali, mãe, eu brincava lá quando era criança. Tinha um coreto. Será que ainda tem? Tinha. Quando chegaram na frente do sobrado, Maria saiu do carro devagar. Eduardo segurou o braço dela, dando apoio. Ela ficou parada na calçada, olhando para a casa. Meu Deus, tá tão abandonada. O portão estava enferrujado, mas Eduardo conseguiu abrir. Eles entraram no pequeno jardim. O mato estava alto, mas dava para ver que, com cuidado, voltaria a ser bonito. Eduardo tinha a chave, o corretor enviara. Abriu a porta da frente. O cheiro de mofo era forte. Tudo estava empoeirado, sujo, abandonado, mas a estrutura estava sólida. Maria entrou devagar, tocando as paredes. Aqui era a sala. A vovó colocava a poltrona ali, perto da janela. Ela sentava para costurar. Foram para a cozinha. Velha, com azulejos quebrados, fogão enferrujado. Eu ajudava ela a fazer bolo aqui. Bolo de fubá. Ela fazia o melhor bolo de fubá do mundo. Subiram as escadas rangentes. 3 quartos. Um banheiro antigo. Maria parou na porta de um dos quartos. Esse era o quarto da vovó. Entrou devagar. Eduardo a seguiu. O quarto estava vazio, exceto por uma cômoda antiga encostada na parede. Maria se aproximou, passou a mão na madeira empoeirada. Essa cômoda era dela. Eu achei que tinham levado tudo. Ela tentou abrir a primeira gaveta, emperrada. Eduardo ajudou, puxou com força. A gaveta abriu, soltando um ranger. Vazia, apenas poeira. Maria tentou a segunda gaveta, também vazia. A terceira emperrou. Eduardo puxou mais forte. A gaveta saiu aos trancos. E então, de trás da gaveta, algo caiu no chão. Metálico, pequeno, brilhante. Eduardo se abaixou e pegou. Era uma chave. Dourada, delicada, antiga. E junto com a chave, um envelope amarelado. Maria olhou para o envelope e reconheceu a letra da avó imediatamente. Filho, isso é da minha avó. É a letra dela. Eduardo entregou o envelope para a mãe, as mãos dela tremendo tanto que mal conseguia segurar. Estava endereçado. Para minha neta Maria Aparecida, abrir somente quando Deus permitir. Maria olhou para Eduardo, os olhos arregalados. Filho, eu não sei se consigo abrir. Quer que eu abra para a senhora? Ela balançou a cabeça. Não, eu preciso fazer isso. Com dedos trêmulos, Maria rasgou cuidadosamente o envelope lacrado. Dentro, uma carta de 2 páginas, escrita à mão, com a letra tremida de uma senhora idosa. Maria começou a ler em voz alta, a voz falhando a cada linha. Minha querida Maria, minha netinha amada, se você está lendo isso, é porque Deus quis que você voltasse para esta casa. Eu sempre soube que um dia você voltaria. Talvez não em vida, mas voltaria. Eu não pude te contar muita coisa quando eu estava viva. Tinha medo. Medo de que pessoas ruins descobrissem. Medo de que te machucassem. Se você encontrou esta carta, é porque o tempo certo chegou. Seu avô Severino, meu marido amado, não era apenas um ferroviário. Ele era um homem de coragem. Nos anos difíceis, quando o Brasil vivia sob a ditadura, quando pessoas boas eram perseguidas só por pensar diferente, seu avô ajudou muita gente. Ele usava os trens para transportar pessoas que precisavam fugir, escondia documentos, protegia famílias. Em 1972,
3 anos antes de morrer, ele me entregou algo muito valioso. Eram bens de famílias que estavam sendo perseguidas, judeus, intelectuais, artistas, políticos, gente que o governo queria destruir. Essas famílias, com medo de terem tudo roubado, entregaram suas coisas mais preciosas para o seu avô proteger. Ouro, joias, documentos de propriedades. Eles diziam: guarda até a democracia voltar. Se eu morrer, entrega para os meus filhos. Se ninguém sobreviver, usa para ajudar quem precisa. Seu avô morreu em 1975. Levou o segredo para a cova, mas antes me mostrou onde tudo estava escondido, debaixo da casa, num cofre de ferro que ele mesmo instalou. Maria, minha neta, eu escondi isso a vida toda porque tinha medo. Medo de que os mesmos homens poderosos que perseguiram aquelas famílias viessem atrás de mim. E vim. Algumas vezes homens de terno bateram aqui fazendo perguntas. Eu fingi que não sabia de nada e eles foram embora. Agora você tem a chave. O cofre está debaixo do porão. Tem um alçapão escondido embaixo das tábuas velhas. Você vai saber onde. Mas cuidado, minha neta. Esse tesouro é amaldiçoado pelo sangue de quem morreu tentando protegê-lo. Use com sabedoria. Use para fazer o bem. Não deixe a ganância te dominar. E lembra sempre, você voltou para essa casa porque Deus quis. Não foi acaso, foi providência. Com todo o amor da sua avó, Francisca Oliveira. O silêncio no quarto era absoluto. Maria terminou de ler e olhou para Eduardo, as lágrimas escorrendo livremente. Filho, o que isso quer dizer? Eduardo estava pálido. Ele olhou para a chave dourada na mão da mãe. Isso quer dizer, mãe, que a gente precisa procurar um cofre. Maria engoliu seco. Você acha que ainda está lá? Só tem um jeito de descobrir. Eles desceram as escadas apressados, procuraram pelo porão. Encontraram uma porta pequena embaixo da escada. Eduardo empurrou. Emperrada. Ele forçou e a porta cedeu com um estalo. Escuridão. Eduardo ligou a lanterna do celular. Um cheiro de mofo subiu forte. Escada de madeira apodrecida descendo para um espaço pequeno e abafado. Mãe, a senhora fica aqui em cima. Eu desço. Não, filho, eu vou junto. Isso é da minha avó. Eu preciso ver. Eduardo desceu primeiro, testando cada degrau. Maria desceu devagar, segurando no corrimão frágil. O porão era pequeno, cheio de caixas velhas, móveis quebrados, teias de aranha. Eduardo iluminou o chão. Tábuas de madeira velha. A carta disse que tem um alçapão embaixo das tábuas. Ele começou a bater levemente nas tábuas com o pé. A maioria soava sólida, até que uma, no canto direito, soou oca. Eduardo ajoelhou-se, passou a mão. A tábua estava solta. Ele puxou. Ela saiu facilmente. Embaixo, mais tábuas. Ele tirou 3, 4. E então viram. Uma abertura quadrada, escura. E lá dentro, coberto de poeira e teias de aranha, um cofre de ferro velho com brasão desgastado na frente. Maria cobriu a boca com as mãos. Meu Deus! Eduardo olhou para a mãe. A chave, mãe! Maria, trêmula, entregou a chave dourada. Eduardo limpou o buraco da fechadura do cofre com a manga da camisa. Encaixou a chave. Girou. Um clique metálico, áspero, antigo. A tampa do cofre cedeu. Eduardo ergueu devagar, e o que eles viram dentro, iluminado pela luz do celular, tirou o fôlego de ambos. 12 barras de ouro, pequenas, mas pesadas, cada uma com um brasão aristocrático gravado. Joias, muitas joias, colares de esmeraldas, anéis de rubis, broches cravejados de diamantes, documentos, muitos documentos, envelopes lacrados, um diário de couro preto. Eduardo pegou uma das barras de ouro sentindo o peso. Mãe, isso é real. Maria estava chorando. A vovó, ela guardou tudo. Eduardo pegou um dos envelopes.
Abriu cuidadosamente. Dentro, uma escritura antiga. Propriedade registrada em nome de Francisca Oliveira Santos. Rua Consolação, 450 metros quadrados. Ele pegou outro envelope. Outra escritura. Campos do Jordão. Terreno de 5.000 metros quadrados. Maria sentou-se no chão do porão, incapaz de processar. Eduardo abriu o diário de couro. A letra era do avô Severino. Leu em voz alta. 1972. Hoje recebi a família Goldstein. Fugiram de São Paulo. Levei eles até a fronteira com o Paraguai. Antes de partir, o senhor Abraham me entregou este ouro, disse. Se eu morrer, entrega para os meus filhos. Se ninguém da família sobreviver, usa para ajudar os necessitados. Prometi que guardaria. Eduardo folheou mais páginas. Dezenas de registros. Famílias ajudadas. Bens protegidos. Nomes. E na última página, uma lista. Nomes de pessoas poderosas. Colaboradores que roubaram bens das famílias perseguidas. 12 nomes. Alguns Eduardo não conhecia, mas 3 nomes ele reconheceu. Políticos, empresários. Gente com poder ainda hoje. Eduardo fechou o diário devagar, olhou para a mãe. Mãe, isso aqui é explosivo. Maria estava pálida. O que a gente faz, filho? A gente precisa de ajuda. Advogado, historiador, gente de confiança. E se essas pessoas da lista vierem atrás da gente? Eduardo segurou a mão dela. Eles não vão encostar um dedo na senhora, eu prometo. Mas o que Eduardo não sabia era que naquele exato momento, a menos de 10 quilômetros dali, Patrícia Almeida estava sentada num escritório caro de detetive particular, ouvindo uma gravação roubada. E na gravação, a voz de Eduardo dizia: um tesouro escondido há 50 anos. Ouro, joias, vale milhões. Patrícia sorriu, um sorriso cruel. Rodrigo, ela disse ao irmão ao lado, a gente vai ser rico, e aquela velha maldita vai pagar por ter me tirado tudo. Eduardo não era homem de agir por impulso. Mesmo diante de um cofre cheio de ouro e joias, sua mente médica, treinada para protocolos e procedimentos, assumiu o comando. Mãe, a gente não toca em mais nada. Vamos fechar o cofre, cobrir o alçapão e sair daqui. Amanhã eu trago especialistas. Maria concordou ainda tremendo. Filho, eu tô com medo. Eu também, mãe, mas a gente vai fazer isso direito. Eles fecharam o cofre, recolocaram as tábuas, subiram do porão. Eduardo trancou a casa com cuidado e levou a mãe de volta para a mansão do Morumbi. Naquela noite, Eduardo mal dormiu. Pesquisou advogados especializados em direito sucessório e bens históricos. Pesquisou historiadores da USP especializados em ditadura militar. Fez uma lista de 5 nomes confiáveis. Na manhã seguinte, começou a fazer ligações. O primeiro a atender foi Dr. Henrique Costa, advogado criminalista e de família, amigo de faculdade de Eduardo. Henrique tinha 55 anos, cabelos grisalhos, postura séria e uma reputação impecável. Eduardo, faz tempo. Como você tá? Henrique, eu preciso da sua ajuda. Urgente. E precisa ser discreto. A voz do advogado ficou séria. Tô ouvindo. Eduardo contou tudo. A expulsão de Patrícia, a mudança da mãe, a descoberta da casa, a carta da avó, o cofre. Houve um longo silêncio do outro lado. Eduardo, você está me dizendo que encontrou um cofre cheio de bens escondidos da ditadura militar? Exatamente. E tem uma lista de colaboradores envolvidos? Tem. Meu Deus. Eduardo, isso é maior do que você imagina. Pode envolver gente muito poderosa, gente perigosa. Eu sei, por isso tô te ligando. Preciso proteger minha mãe e preciso fazer isso da forma legal. Henrique respirou fundo. Tá bom, eu vou até aí hoje à tarde e vou trazer um colega historiador. Marcelo Ribeiro, você conhece? Não. Ele é professor da USP.
especialista em ditadura militar, filho de perseguido político. Se tem alguém que pode nos ajudar a entender o valor histórico disso, é ele. Perfeito, vem às 3, aqui na mansão. Depois a gente vai para casa no Ipiranga. Às 3 da tarde em ponto, Henrique tocou a campainha. Eduardo abriu. Ao lado de Henrique estava um homem de 60 anos, magro, com óculos de armação grossa e uma pasta de couro sob o braço, cabelos brancos, olhar intenso. Eduardo, esse é o Marcelo Ribeiro. Eles apertaram as mãos. Doutor Marcelo, obrigado por vir. Henrique me contou um pouco. Preciso ver os documentos para acreditar. Minha mãe está na sala. Vamos conversar lá. Maria estava sentada no sofá, nervosa. Helena serviu café. Eduardo fez as apresentações. Dona Maria, Henrique começou. A senhora entende que o que vocês encontraram pode ser de valor histórico imenso, certo? Eu só quero fazer o que minha avó pediu, devolver para quem é de direito. Marcelo se inclinou para a frente. Dona Maria, a senhora tem a carta da sua avó aqui? Maria pegou a carta da bolsa e entregou. Marcelo leu com atenção, os olhos arregalando a cada parágrafo. Severino Oliveira, eu já ouvi esse nome. Ele aparece em alguns relatos de resistentes, ferroviário, que ajudava no transporte clandestino. Eduardo pegou o diário do avô e entregou para Marcelo. Isso aqui tem mais detalhes. Marcelo abriu o diário e começou a ler. A cada página, o rosto dele ficava mais pálido. Meu Deus! Os Goldstein, os Ferreiras, os Cohen, essas famílias foram dizimadas. Algumas têm descendentes, mas a maioria foi morta ou exilada. Ele chegou na última página, a lista de colaboradores. Seus dedos tremeram. Eduardo, alguns desses nomes, eles estão vivos e poderosos. Eu sei, isso vai explodir. Se essa lista vazar, vai abalar estruturas políticas e econômicas. Henrique interveio. Por isso, precisamos fazer isso com muito cuidado. Primeiro, vamos ao Ipiranga. Precisamos fotografar tudo, catalogar, autenticar. Depois, decidimos os próximos passos. 1 hora depois, os 4 estavam no porão da casa no Ipiranga. Marcelo usava luvas de látex enquanto examinava cada item do cofre. Ele pegou uma das barras de ouro. Virou sob a luz. Brasão da família Tavares, industriais de São Paulo. Foram expropriados em 1970. Processaram o governo depois, mas nunca recuperaram nada. Achavam que o ouro tinha sido derretido. Pegou um colar de esmeraldas. Isso é do início do século XX. Trabalho de joalheria artesanal. Vale uma fortuna. Abriu as escrituras. Propriedade na Consolação. Hoje isso deve valer uns 5 milhões. Campos do Jordão, mais 3 milhões. Eduardo fez as contas mentalmente. Somando o ouro, as joias, as propriedades, estamos falando de quanto? Henrique respondeu. Uns 10, 12 milhões, no mínimo. Maria ficou pálida. Meu Deus! Marcelo a olhou com seriedade. Dona Maria, a senhora entende que isso aqui não é só dinheiro, né? Isso é história, isso é justiça. Essas famílias foram roubadas, assassinadas. Esse tesouro é a prova. Eu sei, doutor. Minha avó me pediu para usar com sabedoria, para devolver para quem é de direito. Então é isso que vamos fazer. Vamos procurar os descendentes. E o que não tiver dono, a senhora pode fazer o que quiser. Eles passaram a tarde toda catalogando. Henrique fotografava cada item. Marcelo anotava as origens. Eduardo guardava tudo num tablet. Quando terminaram, já era noite. Fecharam o cofre e trancaram a casa. Eduardo, Henrique disse na saída, vocês não podem ficar com esse material aqui. É perigoso. Vou providenciar um cofre bancário amanhã mesmo. Obrigado, Henrique. Mas o que nenhum deles sabia era que a 50 metros dali, dentro de um carro escuro, um homem com fone de ouvido estava gravando tudo.
O detetive particular contratado por Patrícia. Ele discou o número dela. Alô? Patroa, confirmado. O cofre está cheio. Ouro, joias, documentos. Eles falaram em 10, 12 milhões. Do outro lado, Patrícia sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Absoluta. Eu ouvi tudo. Eles vão transferir para um cofre bancário amanhã. Então, temos que agir hoje. Hoje? Hoje à noite, antes que eles movam tudo. Patroa, isso é arriscado. Eu pago o dobro, arranja 2 caras de confiança. Vocês invadem a casa, pegam tudo, saem, simples. E se a velha estiver lá? Patrícia hesitou apenas um segundo. Faz o que for preciso. O detetive desligou. Ele conhecia 2 criminosos que fariam qualquer coisa por dinheiro. Fez as ligações. Às 11 da noite, tudo estava acertado. Enquanto isso, Eduardo levou Maria de volta para a mansão do Morumbi. Ele estava exausto, mas aliviado. Mãe, amanhã a gente resolve tudo. Descansa. Maria subiu para o quarto. Tomou banho, vestiu o pijama, deitou-se. Mas não conseguia dormir. Pensava na avó, no avô, nas famílias que sofreram. Por volta da meia-noite, o celular de Eduardo tocou. Era o hospital. Emergência. Um paciente de UTI que só ele conhecia o caso estava piorando. Mãe, eu preciso ir para o hospital. É urgente. A senhora fica bem? Fica tranquilo, filho, eu tô bem. Helena tá aqui embaixo. Qualquer coisa, a senhora chama ela. Pode ir, meu filho. Eduardo saiu apressado. Maria ficou sozinha. 1h da manhã. No Ipiranga, um carro parou discretamente na frente do sobrado. 3 homens saíram. Rodrigo, o irmão de Patrícia, e 2 criminosos encapuzados. Rodrigo tinha as mãos suadas. Vocês têm certeza que sabem o que estão fazendo? Relaxa, playboy. Isso aqui é fácil. Arrombamos, pegamos o cofre e saímos. Eles pularam o muro. Forçaram a porta dos fundos. Entraram. Desceram para o porão. Encontraram o alçapão. Abriram. O cofre estava lá. Puta merda! É verdade mesmo. Pega logo. Eles começaram a tirar as barras de ouro, as joias, os documentos. Encheram 2 mochilas grandes. Rodrigo olhava deslumbrado. Isso aqui vale milhões. Cala a boca e ajuda. Mas então um dos criminosos parou. Pera aí, a gente não tá sozinho. Como assim? Ouvi um barulho lá em cima. Silêncio. Um rangido de porta. Tem alguém aqui! Eles subiram correndo e viram uma senhora de 68 anos de pijama, com uma lanterna na mão, paralisada de medo. Maria. Ela tinha voltado. Não conseguiu dormir na mansão. Pediu para Helena chamar um Uber. Voltou para a casa da avó, onde se sentia segura. Queria dormir lá, nem que fosse no chão. E agora estava cara a cara com 3 invasores. O que vocês estão fazendo aqui? Ela gritou, a voz tremendo. Rodrigo reconheceu ela imediatamente. A velha... Um dos criminosos avançou. Cadê o resto do tesouro? Saiam da minha casa! Maria gritou, recuando. Cadê o ouro, velha? Não tem mais nada. Saiam! O criminoso a empurrou. Maria caiu no chão, batendo o ombro com força. Gritou de dor. Rodrigo ficou pálido. Calma, calma, não precisava empurrar. Cala a boca, playboy. Maria tentou se levantar, mas o braço doía demais. Ela olhou para Rodrigo, reconhecendo ele. Você é irmão da Patrícia. Rodrigo não conseguiu olhar nos olhos dela. O segundo criminoso se aproximou, ameaçador. Escuta aqui, vó. Você vai ficar quietinha, fingir que não viu nada, e a gente vai embora. Beleza? Maria, tremendo, mas com uma coragem que nem sabia que tinha, disse: Não, eu vou chamar a polícia. O criminoso riu. Ah, é? E como você vai fazer isso? Maria mostrou o celular na mão e apertou um botão. O botão de pânico que Eduardo tinha instalado. Um alarme silencioso disparou diretamente para a delegacia mais próxima. O criminoso arrancou o celular da mão dela e jogou no chão, quebrando.
Sua velha idiota! Ele ergueu a mão para bater nela. Mas então, sirenes. Longe ainda, mas se aproximando. Polícia! A velha chamou a polícia! Vaza, vaza! Eles correram para a porta levando as mochilas. Rodrigo olhou para Maria, caída no chão, segurando o braço machucado, e por um segundo sentiu remorso. Mas correu também. As sirenes ficaram mais altas, mais próximas. Os criminosos pularam o muro, entraram no carro, aceleraram. Mas 2 viaturas já estavam na esquina. Bloqueio. Mãos para cima, saiam do carro. Tiroteio. Não durou nem 1 minuto. Os criminosos não tinham chance. Foram imobilizados. Rodrigo tentou fugir a pé, mas foi derrubado e algemado. Dentro da casa, Maria estava sentada no chão, chorando, mas viva. Uma policial entrou. Senhora, a senhora está bem? Eu caí, meu braço... A policial chamou o SAMU. Minutos depois, Eduardo chegou. O hospital ligou para ele dizendo que o alarme de pânico da mãe tinha disparado. Ele entrou correndo na casa desesperado. Mãe, mãe, filho, tô aqui. Eduardo a encontrou no corredor, sendo atendida pelos paramédicos. Meu Deus, mãe, o que aconteceu? Eles invadiram, queriam o tesouro. Quem? Quem eram? A policial respondeu. Pegamos 3, 2 criminosos e um tal de Rodrigo Almeida. Eduardo sentiu o sangue ferver. Rodrigo, o irmão da Patrícia, e tem mais. Achamos escutas ilegais e ligações gravadas. Tem uma mulher envolvida, Patrícia Almeida. Eduardo fechou os olhos. Ela não desistiria nunca. Onde ela está? Já mandamos uma equipe para buscar ela. Enquanto isso, a 20 quilômetros dali, Patrícia estava no apartamento que alugou depois da expulsão, bebendo vinho, esperando a ligação de Rodrigo dizendo que tinham conseguido. A campainha tocou. Ela abriu sorrindo, esperando ver o irmão. Era a polícia. Patrícia Almeida, a senhora está presa. O sorriso morreu. No hospital, Maria teve o braço imobilizado, luxação no ombro, nada grave. Mas o trauma emocional era profundo. Eduardo não saiu do lado dela. Mãe, por que a senhora voltou para casa sozinha? Eu não conseguia dormir na mansão. Eu queria ficar na casa da vovó. Me sentia segura lá. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu devia ter ficado com a senhora. Você estava salvando uma vida, filho. É o seu trabalho. Mas quase perdi a senhora. Maria segurou a mão dele. Mas não perdeu. Deus me protegeu. Henrique apareceu no hospital. Eduardo, eu vim assim que soube. Como ela tá? Fisicamente vai ficar bem. Emocionalmente vai levar tempo. Eu conversei com a polícia. Eles têm provas contra a Patrícia e o Rodrigo. Invasão, agressão, associação criminosa. E tem mais. O quê? As escutas ilegais gravaram Patrícia dizendo faz o que for preciso. A polícia está interpretando isso como ordem para matar se necessário. Eduardo ficou branco. Tentativa de homicídio? Exatamente. Ela vai pegar anos de prisão, muitos anos. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. Idosa descobre tesouro da ditadura e sobrevive à tentativa de assalto. Herança secreta protegida há 50 anos vem à tona. Nora e cunhado presos por tentativa de roubar fortuna de sogra. Marcelo Ribeiro publicou um artigo acadêmico sobre o caso. Famílias de descendentes começaram a aparecer. A família Goldstein, que tinha 2 sobreviventes vivendo em Israel, foi localizada. Eles choraram ao saber que o ouro do bisavô Abraham tinha sido protegido. A família Cohen, com descendentes em Buenos Aires, também apareceu. Maria, com orientação de Henrique, devolveu todos os bens que conseguiram identificar os donos legítimos. As famílias, agradecidas, se recusaram a aceitar tudo de volta. Dona Maria,
A senhora guardou isso com um risco de vida. Fica com metade, é seu direito. Mas Maria recusou. Não, isso nunca foi meu. Era da avó que guardou para vocês. Eu só devolvo. Nas famílias insistiram. No final, aceitaram que Maria ficasse com 20% como gratidão. O ouro e joias que não tinham donos identificados, Maria doou para o Museu da Resistência de São Paulo. As 3 propriedades estavam legalmente em nome da avó Francisca, então eram legalmente de Maria. Somando tudo, Maria ficou com cerca de 10 milhões de reais. Mas o dinheiro não era o que importava. Eduardo estava ao lado dela no dia em que assinaram a doação para o museu. Mãe, a senhora tem certeza? Isso vale milhões. Tenho certeza, filho. Minha avó me pediu para usar com sabedoria. Dinheiro em museu ensina, dinheiro guardado apodrece. Eduardo abraçou a mãe orgulhoso, mas ainda faltava uma coisa, a maior de todas. 2 meses depois da invasão, o julgamento de Patrícia e Rodrigo começou. O caso tinha virado sensação nacional. Jornalistas lotavam o fórum. Eduardo e Maria estavam na primeira fila, acompanhados por Henrique. Patrícia entrou algemada, magra, o cabelo desgrenhado. Não parecia mais a influencer impecável. Parecia exatamente o que era, uma criminosa desesperada. Rodrigo entrava cabisbaixo, com vergonha estampada no rosto. O promotor apresentou as provas. As escutas ilegais, as gravações, os depoimentos dos criminosos que confessaram tudo em troca de redução de pena. E o mais devastador, o depoimento de Helena. A empregada, chorando, contou tudo. Anos de abuso, humilhações, negligência. A noite da chuva, tudo. Patrícia tentou gritar que era mentira, mas o juiz mandou ela se calar. Quando chegou a hora de Maria depor, ela subiu ao banco das testemunhas com dignidade. Eduardo segurou a respiração. O promotor perguntou: Dona Maria, a senhora tem medo da ré? Maria olhou diretamente para Patrícia. Não, eu não tenho mais medo dela. Eu tenho pena. Patrícia arregalou os olhos furiosa. Pena, o promotor repetiu. Pena de alguém que tinha tudo e destruiu por ganância. Ela podia ter sido feliz, mas escolheu o ódio. A sala ficou em silêncio. O advogado de Patrícia tentou desacreditar Maria, mas Henrique contra-argumentou com maestria. No final, o júri não demorou nem 2 horas. Patrícia, 8 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, invasão de domicílio, associação criminosa e escuta ilegal. Rodrigo, 6 anos pelos mesmos crimes, com redução por colaboração. Quando a sentença foi lida, Patrícia desabou, gritou, chorou. Foi arrastada para fora da sala. Eduardo olhou para a mãe. Acabou, mãe. Maria respirou fundo. Agora sim acabou. Nos meses seguintes, Maria tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela vendeu uma das propriedades que herdou, a da Consolação, por 5 milhões. Reformou completamente a casa do Ipiranga, transformando-a num lar aconchegante e cheio de vida, com o jardim florido, como era na época da avó Francisca. Mas a decisão que mudou tudo foi o que fazer com a propriedade de Campos do Jordão. Eram 5.000 metros quadrados de terreno numa área nobre, com uma casa grande, antiga, mas sólida. Eduardo sugeriu: Mãe, a gente pode vender e a senhora fica com o dinheiro. Maria balançou a cabeça. Não, filho, eu quero fazer algo que honre a memória da vovó e do vovô. Algo que ajude quem está sofrendo como eu sofri. O que a senhora está pensando? Maria olhou para ele com aquele brilho nos olhos que Eduardo não via desde antes da morte do pai. Eu quero criar um abrigo para idosos. Mas não um asilo comum, um lugar digno, onde quem foi abandonado pela família possa viver com respeito, com carinho, com amor. Eduardo sentiu o peito apertar. Mãe, isso é lindo. E eu quero chamar de Abrigo Francisca Oliveira, em homenagem à minha avó. Ela ia adorar. Henrique ajudou com toda a parte legal.
Criação de uma fundação sem fins lucrativos, registro, contratação de equipe especializada, reformas na Casa de Campos do Jordão. Maria investiu 3 milhões na reforma e na estrutura. O resultado foi impressionante. O abrigo Francisca Oliveira tinha capacidade para 30 idosos, quartos individuais, aquecidos, confortáveis, sala de convivência com lareira, biblioteca, jardim enorme com horta onde os moradores podiam plantar, enfermeiros 24 horas, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Mas o mais importante, amor. Maria se tornou diretora voluntária. Ela passava 3 dias por semana em Campos do Jordão, cuidando pessoalmente dos idosos. Conhecia cada história, cada nome, cada dor. Dona Lourdes, 75 anos, que foi expulsa de casa pelo filho viciado. Seu Manuel, 80 anos, que morou 10 anos na rua depois que a esposa morreu. Dona Célia, 72 anos, que sofreu abuso dos netos que queriam sua aposentadoria. Cada um deles encontrou, no abrigo Francisca Oliveira, o que Maria também encontrou: dignidade. 6 meses depois da inauguração, Eduardo visitou o abrigo num sábado ensolarado. Maria estava no jardim, ensinando Dona Lourdes a plantar tomates. Mãe, posso falar com a senhora um minutinho? Maria limpou as mãos na terra e se levantou, sorrindo. Claro, filho. Vamos sentar ali na varanda. Eles se sentaram num banco de madeira de frente para a montanha. Eduardo segurou a mão da mãe. Mãe, eu quero te pedir desculpas. Desculpas por quê, filho? Por ter demorado tanto para enxergar, para ver o que a senhora estava passando, para te proteger. Maria apertou a mão dele. Eduardo, você salvou minha vida, mas eu devia ter salvado antes. Eu devia ter visto. Filho, a gente só enxerga quando está pronto. Você estava cego pelo trabalho, pelo casamento, mas quando Deus quis que você visse, você viu e mudou tudo. Eduardo olhou para a mãe. Ela estava mais bonita do que nunca. O cabelo branco cortado num estilo moderno, o rosto com mais cor, os olhos brilhando. Tinha engordado uns quilos, os que precisava. Usava roupas simples, mas bonitas. Ela estava feliz. Mãe, a senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Maria riu. Eu não sou forte, filho. Eu só tive muita gente orando por mim. Deus me protegeu quando eu achei que estava sozinha. Eles ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o vento nas árvores. Então Eduardo perguntou. Mãe, a senhora acha que a vovó Francisca sabia que um dia a senhora ia voltar e encontrar tudo? Maria pensou. Eu acho que ela tinha fé que se fosse para ser, Deus ia fazer acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Naquela noite tinha uma pequena festa no abrigo. Aniversário de seu Manuel, bolo, música, risadas. Maria olhou ao redor. 30 idosos que, assim como ela, tinham sido esquecidos, abandonados, maltratados. Mas agora tinham um lar. Tinham família. Dona Célia se aproximou dela. Dona Maria, posso falar uma coisa? Claro, querida. A senhora salvou minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu só queria morrer. Mas a senhora me tratou como se eu fosse alguém importante, como se eu merecesse respeito. Maria segurou a mão dela. Você sempre mereceu, meu amor. Sempre. Célia chorou. Maria abraçou. Eduardo, observando de longe, sentiu os olhos marejarem. Ele pensou na noite da chuva, na mãe tremendo, implorando para Deus levá-la. E pensou em como Deus, em vez de levar, decidiu transformar. 3 anos depois. Maria estava com 71 anos. O abrigo Francisca Oliveira tinha se tornado referência nacional em cuidado digno de idosos. Recebeu prêmios, reportagens, visitas de autoridades. Mas Maria continuava a mesma. Simples, amorosa, presente. Eduardo, agora casado de novo, com uma colega médica gentil e bondosa chamada Luciana, tinha 2 filhos pequenos, e eles adoravam visitar a vovó em Campos. Vovó, conta a história do tesouro de novo.
Pedro, de 5 anos, pedia sempre, e Maria contava sobre a bisavó Francisca, o bisavô Severino, a coragem de proteger os perseguidos, o cofre escondido, a chave dourada. E por que eles esconderam, vovó? Pedro perguntava. Porque existem pessoas boas que protegem os fracos. E isso é mais valioso que qualquer ouro. Numa tarde de outono, Maria estava sozinha no jardim da casa do Ipiranga. Ela ainda morava lá, recusando morar na mansão que Eduardo oferecia. Ela caminhou até o fundo do jardim, onde tinha plantado uma roseira. Embaixo da roseira, uma pequena placa: Francisca Oliveira, guardiã dos esquecidos. Maria se ajoelhou com dificuldade, as juntas doendo, mas o coração quente. Vovó, eu espero que a senhora esteja orgulhosa. Eu usei como a senhora pediu. Para fazer o bem, para ajudar quem precisa. O vento soprou suave, balançando as rosas. Maria sorriu. E sabe de uma coisa, vovó? Eu não tenho mais medo. Daquele dia na chuva, quando eu pedi para Deus me levar, eu achei que era o fim, mas era o começo. Ela se levantou devagar, limpou a terra das mãos e voltou para dentro. Na cozinha, preparou um café. Sentou-se à mesa. Pegou um caderno velho, onde anotava pensamentos. Escreveu: Às vezes, Deus não nos livra da tempestade. Ele nos deixa na chuva para a gente entender que somos mais fortes do que pensávamos. E quando achamos que estamos sendo esquecidos, Ele está preparando o nosso maior presente. Não desista. O tesouro pode estar escondido, mas sempre chega para quem merece. Fechou o caderno, tomou o café, olhou pela janela para a rua tranquila do Ipiranga. E pela primeira vez em décadas, Maria Aparecida Santos se sentiu completamente em paz. Porque ela não era mais a mulher invisível, maltratada, esquecida. Ela era guardiã de um legado. Ela era mãe de um filho amoroso. Ela era protetora de 30 almas abandonadas. Ela era sobrevivente. Ela era vitoriosa. E nenhuma chuva, nenhuma tempestade, nenhuma Patrícia do mundo poderia apagar isso. Fim. Histórias como a de Dona Maria nos lembram que, às vezes, quando achamos que Deus nos esqueceu, Ele estava apenas preparando nossa maior vitória. E a maior herança que podemos receber não é ouro, não é propriedade, não é dinheiro, é a chance de usar nossa própria dor para curar a dor de outras pessoas. Pensa comigo. Quantas Marias existem por aí, sofrendo em silêncio, sendo maltratadas dentro das próprias casas? Quantos idosos estão implorando para Deus levá-los porque acham que ninguém mais se importa? Se você pudesse usar uma fortuna para criar algo que ajudasse quem sofre, o que você criaria? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. E se essa história tocou seu coração, se te fez refletir, compartilha com alguém que precisa acreditar que dias melhores vêm, que a justiça chega, que nenhuma lágrima é desperdiçada. Inscreve-se no canal, ativa o sininho para não perder as próximas histórias, deixa seu like. E não esquece de assistir o vídeo que vai aparecer na tela agora. É uma história que também vai mexer com você, te garanto. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê na próxima. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca!